Bem-vindo! Falarei aqui a respeito da barra de propriedades que pertence à janela 3D View. Nós já conhecemos aqui a TrueShelf, que fica na lateral esquerda, mas por padrão o Blender ele não traz de forma revelada a barra que fica aqui na lateral direita, que é a barra denominada barra de propriedades. Para ela ser ativa, eu posso usar a tecla N de navio, que vai me permitir ativá-la, ou posso desativá-la clicando a tecla N. Outra forma também que eu tenho de ativá-la é clicando aqui nessa cruz aqui, que é o sinal de adição, eu posso ativar a visualização, ok? Posso também clicar o N para desativar e posso me utilizar também do menu que fica aqui na parte inferior na janela View. Aqui em Properties, clicando nessa opção, eu posso ativar a janela ou posso desativar a minha janela. Veremos aqui no tutorial o uso dos recursos de transformação e nos demais veremos a respeito das outras propriedades. Bem, aqui na guia Transform eu tenho aqui as caixas que vão representar o deslocamento do objeto, que é essa primeira denominada Location, a rotação do objeto, que é o Rotation, e tenho o Scale, que vai representar o redimensionamento do objeto. E aqui são as dimensões, que equivalem ao tamanho do objeto padrão aqui que eu estou selecionando. Na caixa Location, qualquer manipulação que eu faça de deslocamento do objeto, seja com a tecla G, vocês vão perceber que quando eu movimento o objeto, as coordenadas lá de cima estão se movimentando, porque eu estou posicionando o objeto em pontos diferentes aqui na área espacial. Vou dar o ESC para sair. Da mesma forma, se eu utilizar o R de rotação, verifique que eu faço rotações no sentido livre aqui do objeto, porque eu estou utilizando a rotação livre. Vou dar o ESC. E também se eu der o S de escala, percebam lá que os valores se alteram. Da mesma forma que os valores de escala se alteram, automaticamente os valores de dimensionamento do objeto também sofrem alterações. Vou dar o ESC. Tendo zerado aqui o nosso objeto no ponto inicial, nós podemos agora também utilizar os manipuladores, que são essas setas que ficam aqui na parte inferior. Esse é o manipulador de deslocamento. Se eu clicar nesse terceiro ícone aqui, eu tenho os círculos que vão nos permitir girar o objeto de acordo com a coordenada espacial, que é representada pelas cores aqui nesse eixo, que fica aqui bem no canto inferior esquerdo. E se eu clicar no quarto ícone, eu tenho a opção de trabalhar aqui com a escala do objeto. Então, clicando aqui no deslocamento, quando eu seguro qualquer setinha dessa com o botão esquerdo e desloco, eu desloco apenas através daquela coordenada representada pela seta. E vocês vão ver que só os valores aqui é que modificam. Se eu movimentar no sentido da seta, eu faço valores positivos. Se eu movimentar no sentido contrário à seta, vai chegar um momento que eu terei valores apenas negativos. É por aqui que a gente controla. Tá? Vou dar o Ctrl Z para voltar ao passo inicial. Da mesma forma, se eu clicar aqui no manipulador de rotação, eu posso escolher qualquer um desses círculos aqui, que vai representar a coordenada espacial específica. Por exemplo, X. Encostando o cursor, segurando com o botão esquerdo do mouse, eu rotaciono o meu objeto. E vocês podem verificar que apenas a coordenada X, lá na caixinha de rotação, é que aparece tendo os seus numerais sendo transformados. Vou dar o Ctrl Z para zerar. Então, através dessas caixas aqui, a depender da manipulação que eu queira fazer no objeto, vou clicar aqui para voltar para o manipulador inicial, eu posso clicar nessas caixinhas e botar um valor qualquer aqui, vou botar o valor 3 e dou Enter. Eu tenho como alterar o valor aqui da coordenada diretamente e faço com que o objeto, sem precisar vir aqui com o cursor e puxá-lo, ele se desloque na minha área. Se eu clicar o valor 0 aqui, der o Enter, eu volto para o ponto inicial. Da mesma forma, em rotação. Clico aqui em 45, dou Enter, repare que eu fiz uma rotação de 45 graus apenas na coordenada X. E o objeto vai aparecer dessa forma que vocês estão vendo.
Vou zerar, clicar aqui, botar o valor 0. Outra forma que eu tenho também de manipular aqui essas caixas, em vez de botar valores, é encostar o cursor no meio da caixinha, segurar o botão esquerdo do mouse e arrastar para a direita ou para a esquerda. Posso chegar aqui no Y, fazer movimentações, no Z fazer movimentações. E com essas mexidas que eu fiz aqui nessas coordenadas, eu estou posicionando meu objeto em outro ponto aqui na minha área espacial. Se eu quiser retornar para o valor inicial, que é o 0, eu posso clicar em cada caixinha dessa e botar o valor 0. A forma prática, para fazer tudo de vez, é eu clicar com o botão esquerdo do mouse sobre a primeira, arrastar até a última. Repare que as 3 caixas foram selecionadas. Eu coloco o valor 0 e o Enter. E aí eu faço tudo de forma direta. Mesma forma a rotação. Se eu vier aqui, der um valor de 45 para o X, 15 para o Y e 28 para o Z, eu coloquei rotações distintas em cada coordenada e o objeto vai aparecer dessa forma que vocês estão vendo aqui na nossa área. Se eu quiser zerar a sua rotação, eu posso clicar na primeira com o botão esquerdo, arrastar, e aqui eu posso botar o valor 0, Enter, e aqui eu tenho o meu objeto na forma original. Todos esses procedimentos eu posso também fazer nessa opção Scale, que representa a escala do objeto. Por padrão, o programa coloca com 1. Por que com 1? Se ele viesse aqui com 0, esse objeto simplesmente não apareceria, porque seria um objeto sem escala. Então, se eu vier aqui, segurar no primeiro, puxar até o terceiro, der o 0 e Enter, verifique que o meu objeto não aparece aqui na área. Então, eu tenho que botar valores negativos ou positivos para que eu tenha a visualização do objeto aqui na minha área de trabalho. Botar o 1, segurar o primeiro, arrastar. E quando eu coloco 1, a proporção da dimensão desse objeto cúbico, que são 2 unidades Blender, na direção da seta vermelha, 2 unidades Blender na direção da seta verde e 2 unidades Blender na direção da seta azul. E isso faz com que esse elemento seja um elemento cúbico, para que ele tenha a mesma proporção, tanto para x, como para y, como para z. Quando eu altero qualquer parâmetro aqui de escala, repare que eu estou utilizando a escala com 1. Então, se eu colocar aqui o valor 2, esse valor de escala será dobrado de acordo com a quantidade das dimensões que o programa especificou para esse objeto que nós desenhamos. Como ele desenhou em suas especificações de altura, largura e profundidade o valor de 2 para cada coordenada, quando nós clicarmos 2 aqui em escala, ele vai pegar esse valor de 2 e multiplicar por esse. E quando nós dermos o Enter, verifique que a dimensão ela é dobrada, passa o objeto a ter um valor 4. Da mesma forma, se eu segurar aqui no primeiro, arrastar e colocar um valor 3, como a dimensão inicial do objeto era de 2 unidades Blender, ele vai pegar esse 3 e multiplicar por 2. Quando eu der o Enter aqui, o meu objeto agora aparece com as suas dimensões de unidades Blender com um valor de 6. Então vamos ter um objeto com 6 na direção do eixo X, 6 unidades no eixo Y e 6 unidades na direção da coordenada Z. Então a mexida nessa proporção aqui faz com que esse objeto sofra modificações na sua dimensão. Nós podemos botar valores distintos aqui. Eu posso vir aqui, colocar um valor 2. Repare que ele pega 2 por 2, faz 4. Posso botar um valor 5 aqui. Ele pega 5 por 2, vai fazer 10. Posso botar um valor 3 aqui. Ele vai pegar 3 por 2, vai botar um valor 6. E aí nós vamos ter um objeto totalmente diferente daquele cubo inicial. Passamos a ter um polígono retangular com essas proporções aqui, em decorrência das movimentações de escala que nós fizemos. Para voltar ao objeto à forma original, basta que eu clique no primeiro, arraste aqui as coordenadas e bote o valor 1, dê o Enter, e eu tenho o meu objeto nas suas proporções iniciais. Essa guia Transform vai permitir que a gente se utilize de forma prática de manipulações para fazer com que o nosso objeto sofra modificações independentes de nós utilizarmos os nossos manipuladores aqui na parte inferior, as teclas G de deslocamento, R de rotação ou S de escala. Então podemos nos utilizar da barra de propriedades para fazermos essas manipulações diretamente através dessa guia Transform. No próximo tutorial vamos entender as demais propriedades da barra Property. Até a próxima!